deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Ao viveres dias vazios, saber o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança e o conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. O seu Santo Espírito gozará, sua paz em ti habitará. Entrega a Ele teus amanhãs e ao teu lado para sempre Ele irá. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre seu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Antes de tudo, vamos dar uma boa olhada. Uma boa olhada. Ali nós temos naquela cúpula cinzenta escura o Dominus Flevit, que é o lugar celebrativo de onde Jesus, chegando, teria visto Jerusalém, conforme a narrativa do Evangelho de Lucas, e chorado: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir-te como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Mas eis que agora a vossa casa vos ficará deserta, e assim será até que venhais a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. São dois episódios nos quais se diz que Jesus chora nos evangelhos. Um é aqui do outro lado do Monte das Oliveiras, em Betânia. E a expressão grega para caracterizar o choro de Jesus diante da tumba de Lázaro é um choro intensamente raivoso, é um choro de ira. É um choro de quem vai meter a mão dentro da morte com ira para arrancar de lá a Lázaro. O choro descrito aqui no Monte das Oliveiras é diferente. É um soluço, tipo o soluço de uma mãe frustrada, com os seus filhos que não se parecem com nada do que ela ensinou, ou de um pai soluçando. É o choro de uma dor, de um amor não correspondido.
Esse é o choro de Jesus ao olhar para Jerusalém quando chega. Alguns dias depois ele seria morto, crucificado e ressuscitaria de entre os mortos. Em 1983, o Banco Itaú, que tinha naquele tempo uma agência chamada Itaú Turismo, me fez uma proposta se eu não podia trazer alguns grupos de pessoas para eles, mas antes eles queriam que eu trouxesse um grupo de executivos deles até aqui, em Jerusalém, e eu, com efeito, os trouxe. Nenhum deles era pessoa de nenhuma tendência religiosa, havia inclusive 2 deles que se confessavam ateus ou agnósticos ou coisa do gênero. E eu os trouxe aqui a um lugar panorâmico como este. Na realidade, nós estávamos ali no Dominus Flevit, e eu mostrei para eles a cidade, fui falando todas as coisas que havia, os vales, a história, fui contando isso tudo, as pessoas que tinham passado por aqui, desde antes de Davi. Eu comecei, na realidade, com Melquisedeque, fui adiante, e só de Davi para cá são mais de 3.000 anos de história, de modo que a história do assentamento de Jerusalém é antiquíssima. E eu não estava falando de Deus nem de Jesus para eles, eu estava contando uma história. E eu me lembro que quando eu terminei, estavam todos eles chorando, inclusive os agnósticos e ateus. E um deles me disse: eu não sei nem por que estou chorando, mas é uma sensação enorme de que eu estou olhando para o lugar onde tudo quanto diz respeito à humanidade, do que eu conheço da humanidade no ocidente do planeta Terra, foi forjado. É como quem está olhando para uma pedra filosofal para entender o significado do que nós humanos, nos últimos milênios, especialmente no ocidente do planeta, passamos a enxergar como sendo humanidade. De modo que, por qualquer que seja o olhar, não importa como seja o seu olhar, contemplar este espetáculo aqui é alguma coisa completamente única, porque não existe nada igual no planeta Terra, nada. Eu conheço milhares de cidades no mundo, e as grandes capitais planetárias, grandes centros religiosos. Não existe absolutamente nada comparável ao esplendor histórico, ao fascínio de Jerusalém, e mais do que isso, também a própria beleza dela. Porque esse sol que agora bate aí, em determinadas ocasiões, especialmente quando ele chega mais dourado, por volta do pôr do sol, na incidência que faz, a cidade inteira fica completamente dourada, um espetáculo glorioso de se ver, que eu já olhei daqui para lá, quantas centenas e centenas de vezes, de 1977 para cá, e não me canso de fazer essa contemplação. Hoje, a gente olha para dentro da cidade velha, ou da cidade amuralhada, e ela continua quase igual, com exceção de algumas construções mais recentes, de 20, 30 anos para cá. O bairro judeu se sofisticou ali dentro. Você nota a grande diferença nos edifícios, que em 1973, quando eu vim a primeira vez, não havia quase nenhum. Um hotel King David, algumas outras coisas, mas você tinha um olhar muito mais abaulado da cidade. As construções desse lado de cá, ali para cima, não havia nenhuma, tudo era vegetação apenas. Então, essas foram as mudanças, o trânsito, todo esse ajardinamento que a gente vê aqui embaixo também é recente. Naquele tempo, você andava a pé aí por baixo e muito era terra. Você fazia esses caminhozinhos como aquele que você vê ali, ó, que desce para cá. Havia vários deles descendo na direção da chamada tumba de Zacarias ou da tumba de Absalão, que não são lugares originais, são lugares
celebrativos. Você podia percorrer todos os vales do Cedron e atravessando Josafá, passando por Geinom, Vale de Inom, fazer a viagem inteira aí por baixo, tudo completamente acolhedor e diferente. Mas apesar de todas essas mudanças, eu chego aqui, por exemplo, no dia de hoje, quase 40 anos depois, e olho, e o impacto da contemplação continua a ser exatamente forte como naqueles dias. Essa é uma cidade cuja alusão explícita aparece pela primeira vez nas Escrituras no Velho Testamento, associada aos jebuseus, que aí residiam e que foram daí tirados por Davi, quando Davi decidiu, em se tornando rei de Israel depois da morte de Saul, colocar a capital dele, a cidade dele, em Jerusalém, e naquilo que hoje está sendo escavado na direção do poço de Siloé, como a cidade de Davi. As escavações extraordinárias sendo feitas lá, e você desce até chegar ao período cananeu, onde você vê todas as muralhas do tempo ainda das habitações dos cananeus. Você tem um corte de layers, de camadas arqueológicas que permitem você ver essa continuidade de milênios de habitação no lugar. Depois ela foi se expandindo. Nos dias do rei Salomão, ela ganhou o topo da sua gloriosidade na antiguidade, no lugar onde está o Domo da Rocha. Salomão erigiu o primeiro templo, que veio a ser destruído por Nabucodonosor. Depois Herodes o Grande fez o segundo templo. Entre o primeiro e o segundo templo tem aquele templo menor, que foi erigido depois da volta do cativeiro em Babilônia, de tal modo que os que contemplaram o seu erguimento ficaram extremamente felizes, os que eram da nova geração. Mas os que tinham sobrevivido ao cativeiro e tinham lembranças ainda do Templo de Salomão choravam. Era um encontro generacional onde os mais jovens celebravam e diziam que coisa boa o nosso templo, e os antigos choravam e diziam que pena que tudo que a gente viu um dia acabou aqui. Depois disso, Jerusalém passou por uma quantidade enorme de situações que eu não quero me alongar descrevendo todas elas, e eu as tenho todas guardadas no meu coração com muito mais precisão do que a história da minha própria vida. Porque se eu fosse fazer isso, nós iríamos nos alongar demais. Eu quero chegar a 2 ou 3 pontos importantes para serem fixados espiritualmente na nossa mente. O primeiro deles tem a ver com o encontro de Abraão com um homem que aparece do nada, que é apenas chamado de Melquisedeque, cujo nome significa rei de justiça, rei de paz. Melquisedeque, rei de Salém, ou rei de Shalom. E é unânime a interpretação de que Melquisedeque era alguém que procedia da região de Jerusalém, de Shalom, da cidade da paz. De modo que é o primeiro vínculo que aparece na Escritura relacionando essa possível geografia a presença humana com consciência espiritual superior, mais elevada. Porque se diz que Melquisedeque, rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão, quando o encontra, vindo da libertação de Ló, que tinha sido levado cativo, ao encontrar esse homem, paga a ele o dízimo. De todo o despojo que ele tinha amealhado, vem Abraão e dizima tudo, reconhecendo nele não um poder político, nem um poder econômico, mas reconhecendo um significado espiritual que transcendia ao próprio Abraão.
de tal modo que Abraão é abençoado por Melquisedeque, e como diz o escritor de Hebreus, espiritualmente é o superior que abençoa o inferior. Portanto, Abraão se coloca naquela posição de quem reconhece naquele indivíduo uma consciência idêntica à que ele vinha adquirindo e até muito mais formada, muito mais plena, muito mais projetada do que a dele próprio. Essa é uma alusão que a gente não pode esquecer, porque esse indivíduo aparece do nada e desaparece para o nada, e ninguém sabe mais nada a respeito dele, exceto por interpretações que foram crescendo gradualmente no coração das pessoas, dos judeus, dos hebreus, à medida em que eles ponderavam no significado de Abraão com Melquisedeque. Aí acontece um outro episódio que tem uma significação enorme na mente de todos nós que lemos a Bíblia. Capítulo 22 do livro de Atos dos Apóstolos, do livro de Gênesis, nos diz que Abraão trouxe o seu filho Isaque para ser imolado numa montanha. Ele estava residindo a 3 dias de distância dessa montanha, caminhou 3 dias até avistar as montanhas de Moriá. O Monte Moriá está sob aquele domo da rocha. Se vocês tivessem podido entrar, hoje já não se pode entrar lá, mas durante muitos anos era franqueada a entrada, vocês veem ainda uma grande rocha preservada, intacta, dentro da mesquita, e sobre a qual as tradições, tanto judaicas quanto as tradições islâmicas, afirmam que é a pedra do Monte Moriá, aonde Abraão trouxe seu filho Isaque para ser imolado, o que com efeito historicamente não aconteceu, embora o livro de Hebreus diga que para Deus foi como se fora imolado, porque foi o anjo que teve que parar o cutelo de Abraão, porque Abraão tinha decidido, quando levantou a mão, ele ia baixar com toda a veemência sua mão sobre o pescoço do seu filho Isaque, o que é uma cena cruenta, estranha, esquisita, incompreensível, que só pode ser explicada pela fé absurda de uma consciência tão tomada pela certeza da voz e da palavra absoluta de Deus, porque de outra sorte é um acontecimento inumano e impensável, de tal modo que o próprio ato de Abraão só pode ser explicado pela fé. Foi por isso que Søren Kierkegaard escreveu um livro incomparável chamado Temor e Tremor, no qual ele usa Abraão como uma categoria arquetípica para mostrar que tudo que concerne a moral e a ética, num certo sentido, fica suspenso na hora em que o indivíduo encontra a voz de Deus na vida dele como um fato. Do contrário, Abraão é um assassino. E o modo como o Søren Kierkegaard desenvolve o livro de maneira filosófica e existencialmente poética é de uma maravilha, de uma beleza enorme. Quem tiver a chance de ler este livro, não é uma leitura fácil, mas é uma leitura linda, para quem tiver a paciência de entender. Então, o segundo episódio é esse de Abraão, que marca a história da fé, porque é dali, daquele ponto, que o Senhor diz: agora eu sei que tu me temes e me amas acima de tudo e de qualquer coisa, porque tu esperaste 100 anos para dar à luz a um filho, deste à luz a esse filho quando tu já não tinhas nenhuma potência sexual há muito tempo, e a tua mulher já tinha entrado na menopausa há décadas. E esse filho, que é o filho da promessa, que é o único filho que tu geras desse vínculo sobre o qual repousava a minha promessa, tu não tiveste a menor dúvida de oferecê-lo a mim, de modo que eu te abençoo. E
carrego de promessa o filho do teu ventre e o que daí proceder na tua vida para sempre. De lá para cá foi uma sucessão enorme de acontecimentos. E eu salto alguns séculos na história, passando por cima de homens como Isaías. Isaías foi um profeta sacerdote no templo, é um dos poucos, ou praticamente o único profeta que fazia parte da classe sacerdotal. Todos os outros profetas que a gente lê na Escritura, eles bateram de frente com a classe sacerdotal, assim como Isaías bateu também. É o encontro da palavra viva e marginal de Deus contra o status quo. Esse é o encontro entre o profeta e o sacerdote mantendo o status quo, o rito, a tradição, o que não se pode mudar, o que não se quer mudar, e o profeta dizendo, muda para sobreviver, muda para viver, muda para se transformar, muda para se arrepender, muda porque Deus é vivo, muda porque a dinâmica da existência e da consciência não para, cresce. Esse é o choque de todos, com o templo, com os sacerdotes, com as classes dominantes, com o povo. Isaías era uma figura, semelhantemente a Ezequiel, que também tinha o seu vínculo mais estreito com a classe sacerdotal, mas são duas figuras que, habitando o ambiente do templo, se insurgem contra o que os sacerdotes faziam. Quem lê, por exemplo, Ezequiel, vê aquela descrição da recâmara interior do templo, onde existia toda sorte de abominações. E Isaías também intensamente. São figuras desse naipe, desse jaez espiritual, que estão presentes, andando, falando. Jeremias foi um sofredor das agonias da paganidade de Jerusalém. Todos os profetas gemeram e se angustiaram por causa desta cidade. E toda a leitura que você fizer do Velho Testamento agora, que inclui Jerusalém, faça questão de fazer o composer de todas essas imagens para você ter uma ideia do que estava acontecendo naqueles dias. Agora, o interessante é que Jesus diz que Jerusalém iria matá-lo, porque nenhum profeta era morto fora de Jerusalém. A vocação de Jerusalém, estranhamente, era matar a revelação. Deus dava a palavra, e essa palavra convidava ao arrependimento, à transformação, à conversão, porque a cidade já foi objeto de todo tipo de experiências malignas, e diz o Velho Testamento que nem os cananeus que a habitaram antes da chegada dos israelitas tinham feito coisas tão horríveis em Jerusalém como os israelitas fizeram durante todo aquele período. Por exemplo, aí também foi rei da cidade Manassés, que é o Hitler do Velho Testamento. É um surtado, louco, consultava os deuses diversos, invocava os mortos, praticava necromancia, consultava oráculos, tentava entender o significado das coisas pela astrologia. Não se contentando, chegou a oferecer alguns dos seus filhos como sacrifício vivo, imolando os seus filhos no vale que está ali ao lado, que hoje é um lugar belíssimo de concertos. Passa Galho e Canto, adiante, antes de chegar na porta de Jafa, abaixo, tem o Vale de Inom. Ele ofereceu seus filhos em sacrifício a Moloque, a um deus perverso, ali naquele lugar. Também o lugar, o Geinom, Vale de Inom, é de onde vem a construção de uma palavra que aparece no Novo Testamento como Geena, que designa inferno, mas é a palavra Geinom, Vale de Inom, que foi se popularizando e virou Geena naqueles dias de Jesus. De modo que quando Jesus fala do inferno,
ele fala de Geena, que era aquele lugar de maldição, de Manassés, de morte de inocentes, de misérias, de altares erguidos a deuses pagãos. Jerusalém já foi paganizada tanto por israelitas, por judeus, como foi paganizada por todos os povos. Ontem lá naquele show de luzes, vocês viram uma projeção rápida da Aelia Capitolina. Foi quando os romanos, depois de destruírem a cidade, aí por volta já do início do segundo século, mudaram o nome de Jerusalém para esse nome. E ela tem histórias de muito mais paganidade do que de santidade. Quando você vê no Velho Testamento, você vê ocasiões em que o livro da lei é esquecido por décadas. A Torá some. E cada um anda conforme o seu próprio entendimento. Invocando Baal, invocando Astarote, invocando Moloque, invocando deuses estranhos. De modo que Jerusalém é tudo no Velho Testamento, menos uma cidade santa. Ela é uma cidade sagrada. Porque, como eu já disse a vocês, o sagrado o homem faz. O santo é Deus quem realiza o santo. É o tempo todo o sagrado brigando contra o santo. É o santo querendo penetrar na sacralidade e a sacralidade fechada para o santo. E todo tipo de sacralidades, com todas as expressões dessas sacralidades e dessas perversões do sagrado, que são meramente invenções humanas, são imantamentos humanos, são determinações humanas, dizer isto aqui é santo. Agora, o santo, que é Deus, ficou o tempo todo numa disputa, numa luta, numa tentativa de comover o coração de Jerusalém, que é uma das palavras mais repetidas por Deus através dos profetas. Quando é que o teu coração vai se comover, Jerusalém? O boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. A história inteira de Jerusalém pode ser resumida, voltando eu agora ao início de tudo, aquele soluço de Jesus. O mesmo Jesus que disse lá no templo, antes que Abraão existisse eu sou, é o que está dizendo, chorando no Monte das Oliveiras, olhando para a cidade. É o choro de Deus na história inteira em Cristo. Dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu... Olhem a megalomania de Jesus, que só pode ser explicada sendo ele o Emanuel. Do contrário, é o mais surtado de todos os homens. Quantas vezes quis eu, que sou anterior a Melquisedeque, que sou anterior a tudo. Quantas vezes quis eu reunir-te com esse quantas vezes quis eu. Jesus está narrando a história inteira dos profetas, o clamor e a angústia divina através de bocas inspiradas, chamando Jerusalém ao arrependimento e Jerusalém se endurecendo à palavra do Senhor. Quantas vezes quis eu reunir-te como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Aí Jesus diz uma palavra sobre Jerusalém que está escrita em Lucas, no chamado sermão escatológico, que é quando ele fala dos últimos dias. Os seus discípulos dizem, qual o sinal da tua vinda, o que vai acontecer? E ele começa a descrever. E na cronologia, que claramente está definida ali em Lucas, porque ele fala de uma coisa adiante, depois ele volta e diz, antes porém disso, haverá isto, antes porém disso haverá aquilo, de modo que você tem que ler a narrativa de Lucas observando os antes porém, porque às vezes ele narra uma coisa do meio, depois ele volta para uma anterior. Aí ele diz que das anteriores, primeiro,
Jerusalém seria totalmente destruída, que não ficaria aqui pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Isso aconteceu contra a vontade de Vespasiano, o imperador romano à época, e do seu filho general Tito, que nos anos 70 foi o incumbido de tomar Jerusalém por causa da revolta dos zelotas e de todos aqueles que a ele se juntaram para querer ver se enfrentavam Roma. A ordem de Tito é não derrubem nada, porque o lugar era uma das maravilhas da antiguidade. E o templo de Herodes era uma coisa extraordinariamente bela. E os romanos valorizavam essas belezas, eles não eram vândalos. Eles queriam tomar o poder, mas não queriam perder as riquezas, de modo algum. Mas contra a ordem de Tito e a palavra de Vespasiano, seu pai, que dissera não destruam a cidade, apenas acabem com a revolta, houve uma loucura. De repente um soldado romano começou a dizer fogo, fogo, fogo. Quem nos conta a história é Flávio Joséfos, nas antiguidades dos judeus. Fogo, fogo, fogo. E não tinha fogo nenhum. O que eles começaram a criar foi um clima, e um clima que não se sabe de onde veio, porque era contra todas as ordens. E ao invés de correrem para apagar o incêndio, eles começaram a jogar fogo para todo lado, inclusive dentro do templo. Uma vez queimado tudo, eles tiraram todas as riquezas e levaram para Roma, e o Coliseu Romano foi erigido em boa parte com as riquezas tomadas e saqueadas nos anos 70. Mas Jesus diz em Lucas: a cidade vai ser destruída. E diz, e tu, povo de Israel, tu serás disperso por todas as nações da terra. Todas. Todas. E ele conclui dizendo que durante todo esse período, Jerusalém seria pisada pelos gentios, por povos distantes, pagãos, pisando Jerusalém, até que chegasse a plenitude dos tempos. Jerusalém seria objeto de todas essas disputas. Jesus diz isso no Evangelho de Lucas, e Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulos 9 e 10, ele diz a mesma coisa, porque Jerusalém permanecerá nesse estado até que haja entrado a plenitude dos gentios. Até hoje a gente vê que o status de Jerusalém não é definitivamente judaico. Ali não há um templo judeu construído. Há a mesquita de El-Aqsa e há o Domo da Rocha. A presença gentílica continua absolutamente forte. E o país, por exemplo, nós vamos a Belém hoje, nós vamos ter que atravessar um muro para entrarmos lá. Significando dizer que as coisas estão cumpridas em parte. De 1948 para cá, quando Israel recebeu permissão oficial da ONU de reconstituir-se na terra dos seus pais, de onde tinha sido expulsa pelos romanos, nunca houve um status definitivamente e plenamente judaico. E Jesus disse, enquanto esse status definitivo não se estabelecer, não é ainda sinal de que os tempos estarão completados. E para Jesus, o importante não era que Israel fosse a dona de Jerusalém, ele estava falando aquilo como sinal da vinda dele. Mas nós estamos celeremente nos aproximando desta época. Não há um dia que eu leia o jornal, ou que eu ouça as notícias da televisão, que Jerusalém não esteja no centro de questões. Elas variam de Wall Street, vão até problemas europeus, e depois se concentra tudo naquilo que diz respeito a Jerusalém, aos judeus, aos árabes, ou seja, ao epicentro dessa cultura de agonia. Aí Paulo, notem que eu não dou ponto sem nó, eu estou fazendo essa viagem inteira para ler Gálatas para vocês. Vem Paulo, em Gálatas, no capítulo 4,
e interpreta essa Jerusalém para nós. Essa Jerusalém pela qual ele também gemia. Essa Jerusalém que ele um dia tentou defendê-la contra Jesus, desejando e efetivamente matando cristãos, torturando cristãos, obrigando-os a blasfemarem, querendo eliminar os do caminho, conforme o livro de Atos dos Apóstolos nos diz. Até que ele encontra Jesus fora de Jerusalém, às portas de Damasco. E a vida dele muda. E depois disso ele olha para Jerusalém de um outro modo. Vocês lembram que quando nós estávamos na Cesareia Marítima, eu falei que Paulo veio a Jerusalém, aqui em Jerusalém ele foi preso porque os judeus queriam matá-lo, e conquanto Tiago, irmão de Jesus, dissesse a ele, antes da prisão dele, olha irmão, vê quantos milhares e milhares de judeus estão aqui entre nós e obedecem à fé. Na hora em que pegaram Paulo, nem Tiago, nem Judas, nenhum deles, nem os milhares e milhares de irmãos judeus na fé que estavam aí, levantaram a voz. E Paulo ficou preso na Fortaleza Antônia, montaram um motim para matá-lo no caminho, porque ele disse, eu aqui não tenho escapatória, e ele te carregava no coração aquela obsessão de pregar em Roma, no epicentro do poder político da terra, e ele, como era também um judeu com cidadania romana, ele disse, não, eu quero ser julgado por César, não por vocês. E era um direito de um cidadão romano ser julgado num fórum romano, numa capital romana, que ele decidisse e pedisse para que assim fosse, já que a questão era tão importante. E aí os que sabiam que ele ia ser levado para Cesareia Marítima, para depois de lá ser eventualmente encaminhado a Roma, montaram um plot, uma armadilha para matá-lo no caminho. E não foram os irmãos na fé que o avisaram disso. Foi a família de Paulo que ficou sabendo, residentes em Jerusalém, um sobrinho dele, que foi e disse, olha, se tu fores desse jeito, eles vão te matar. Eles fizeram um acordo de que eles não vão comer nada, estão jejuando pela tua morte, só vão voltar a comer depois que te matarem. E tu vais sair daqui amanhã, serás morto no caminho. E Paulo avisa as autoridades romanas, e são as autoridades romanas que reforçam a guarda, que não permitem que aquilo aconteça, e ele é levado para Cesareia, onde fica 2 anos preso, e de lá, então, viaja para Jerusalém. No meio do caminho, muitas coisas acontecem. Pois bem, é esse Paulo que interpreta Jerusalém para nós. Ontem alguém me perguntou no Facebook, escuta, que tesão é esse que todo mundo tem de ir a Israel e ir a Jerusalém? Porque hoje em dia está surgindo no Brasil um movimento diferente daquele que havia antes. Quando eu me converti era uma verdadeira adoração a judeus. Agora tem um espírito meio ahmadinejadiano crescendo no Brasil. É um espírito que veio, me desculpem, eu não sou um indivíduo politicamente engajado em nenhum partido, nunca fui, nunca serei. Como discípulo de Jesus, no dia que vocês me virem engajado num projeto político, saibam, alguma coisa está estranha dentro de mim, porque o reino de Deus não é desse mundo. Eu co-beligero com algumas causas. Quando a causa é justa, eu, tendo alguma opinião a dar, alguma influência a emprestar na direção de afirmar aquela causa, seja ela da direita, da esquerda, do centro, de baixo, de cima, se for justa e verdadeira conforme o Evangelho, a minha isenção é essa de dizer isto é justo e verdadeiro. Agora, compromisso com algum partido nunca tive na vida, nem terei. O pessoal por aí é que diz que eu sou um esquerdista só porque eu sou humano. Ser humano, buscar solidariedade, generosidade, isenção, é expressão de esquerdismo no Brasil. Então, se eu fosse um retrógrado pitbull, eu seria de direita. Mas ainda que eu não tenha nada com a esquerda, e que a esquerda até em muitos aspectos nem goste de mim,
A mera expressão da singeleza do evangelho faz os da direita dizerem que eu sou da esquerda, e fazem os da esquerda dizerem esse cara não é o que aparenta ser. E eles estão dizendo a verdade, porque eu não sou mesmo. Meu compromisso é só com o evangelho. Mas, pois bem, veio do PT, de certa forma, do Lula, dos seus conchavos com Ahmadinejad, com outras coisas, esse espírito que hoje questiona até a existência do Holocausto. Já tem gente até dizendo, será que isso foi verdade mesmo? É uma imbecilização total. E essa pessoa me perguntou ontem, que tesão é esse? Que esse povo ainda tem de visitar Jerusalém. Eu falei com ele, venha comigo e você entenderá. Se você for com outro, talvez você faça uma viagem para um extremo ou outro. Mas se você vier comigo, eu lhe garanto que você vai entender como é que a gente pode olhar, contemplar a beleza, contemplar o significado, contemplar todas as importâncias e não perder o senso crítico dos profetas, o senso crítico de Jesus, o senso crítico dos apóstolos, especialmente entre eles de Paulo, que é quem eu passo a ler para vocês agora, para a gente concluir. Tudo isso foi apenas a minha introdução para ler Paulo e ajudar vocês a entenderem Paulo. Certo? Gálatas, capítulo 4, do verso 21 em diante, que nos diz assim, dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Paulo está perguntando, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. A escrava era Agar, a livre, Sara. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne. Foi um arranjo que Abraão fez e que simbolizava a própria expressão dos arranjos carnais que a gente faz para dar nossas continuidades sagradas às coisas. Era Abraão tentado a trocar o santo da promessa pelo sagrado da construção humana. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa, a palavra da vida, sustentada e realizada por Deus. Estas coisas, Paulo diz, são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. O Monte Sinai, o Monte das Tábuas da Lei, Paulo diz, gera para a escravidão. Não produz libertação. A lei nunca produziu libertação, só medo, culpa, angústia e obrigação neurótica, ou religiosidade estereotipada, mas nunca produziu a transformação do coração. Então ele diz, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde espiritualmente a Jerusalém atual, a Jerusalém física, a Jerusalém histórica. Paulo está dizendo que a Jerusalém histórica está sob escravidão, gera para a escravidão, espiritualmente ela é como o Monte Sinai, que não produz libertação, produz no máximo culto ao relicário, culto ao sagrado, mas não a consciência do santo, transformadora do ser. Esta é a Jerusalém histórica, visitável por nós, que está em escravidão com os seus filhos, ainda não discerniu o dia da sua visitação, não disse ainda, bem-aventurado é aquele que vem em nome do Senhor, não aceitou ainda o convite daquele que soluça e diz, quantas vezes quis eu reunir-te como a galinha, queria reunir os seus filhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Ora, Agar é o Monte Sinai, nós já vimos, mas a Jerusalém, lá de cima, que não é esta, é a nossa mãe. Nós não somos filhos da Jerusalém histórica. Paulo está dizendo, embora ele fosse um judeu, mas ele interpreta a história inteira do que aconteceu na cidade, do espírito que prevaleceu e diz, foi um espírito de escravidão. Nós somos filhos da promessa,
Quem está vinculado a Jerusalém histórica na perspectiva do sagrado é como quem trocou a promessa de Deus por uma solução carnal, assim como Abraão trocava a promessa de que da sua mulher, da livre, ele teria o filho livre da promessa, pelo arranjo de Agar e da carnalidade. Dá para vocês compreenderem a perspectiva alegórica do que Paulo está tentando dizer? E agora ele diz, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Nós não estamos andando debaixo do espírito dessa Jerusalém que gera para a morte, que produz só lei, que produz religião, que produz fanatismo, que produz briga por terra, que produz guerra, que produz só o que produziu. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que tem marido. E aqui ele cita o profeta Jeremias falando de Raquel, que não conseguia gerar filhos, enquanto as outras mulheres de Jacó eram parideiras contumazes. E a promessa era essa, não fiques desesperada, porque tu és a abandonada, mas de ti é que procederá a promessa. Não é da quantidade, é da qualidade da consciência que virá a promessa de Deus. Aí ele diz, vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, que foi Ismael, perseguia ao que nascera segundo o Espírito, que era Isaque, assim também Paulo está dizendo, eles nos perseguem. Ele está aplicando aquilo, escrevendo aos Gálatas, naquele mesmo ambiente no qual eu falei lá em Cesareia, que Pedro fez o moonwalking, lembram? Lembram daquela história toda? De como Pedro ficava naquela coisa. Lembram das histórias que eu contei em Pérgamo, em Laodiceia, em Filipos, em Tessalônica, de todas as perseguições dos judeus, dos judaizantes, em Atenas, em Corinto. Enfim, vocês tiveram uma overdose dessa compreensão. Aí Paulo diz, para a gente concluir, voltando para o início da nossa viagem, certo? Como, porém, outrora o que nasceu segundo a carne, que era Ismael, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Os que são nascidos da consciência da lei e do sagrado, perseguem aqueles que são nascidos livres no evangelho da graça. Contudo, diz a Escritura, lança fora a escrava. Não foi isso que Deus disse a Abraão, que a Sara pediu, que o Senhor disse? E o Senhor disse, atende a voz da tua mulher, porque ela está te dizendo o que eu estou te mandando fazer. Tudo que você fez aqui até agora foi um arranjo da carne, porque você não creu na consecução, na realização da promessa. Paulo diz, contudo, diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E é uma palavra violenta para aqueles que ficam se agarrando aos legalismos, às leis. Como eu vejo hoje no Brasil, a internet, o Facebook estão cheios de grupos de messianismos legalistas, que querem ser evangélicos brasileiros mais judeus do que os ortodoxos fanáticos daqui. É uma onda horrorosa que está crescendo, onde se você não chamar Jesus por Yoshua, ele não ouve, ele não sabe que é ele. Se você disser só, Deus não sabe que é com ele que você está falando. Aí eles todo dia publicam lá para mim, acharam o verdadeiro nome de Yahvé. Parece que se você não chamar Deus por um nome de letras, Deus não ouve. Esse é um Deus moloque, é um Deus moleque, é um Deus safado. Esse Deus eu cuspo na cara dele. Porque o Deus verdadeiro diz, eu ouvi o clamor. Eu ouvi o clamor, eu ouvi o gemido.
Eu fui achado pelos que não sabiam de mim. Não sabiam nome nenhum. Sou eu que venho a eles. Não é uma magia, não é uma numerologia, não é uma cabala, não é um conjunto de letras. É uma relação de amor. Não é uma mecânica esotérica. De natureza alguma sou eu. Ele nos amou primeiro. Tudo provém dele. Contudo, diz a Escritura, lança fora a escrava. E é uma palavra para vocês e para os que nos ouvem e veem no mundo inteiro e que estão ainda querendo conluio com a escrava. A maior parte dos cristãos vive sem saber se são de Sara ou se são de Abraão. Se vão para a tenda de Sara, para a tenda da liberdade na graça, ou se deitam com a escrava. E a maioria prefere comer a escrava mesmo. E ser comido pela desgraça da lei. Desculpe a expressão comer, mas essa é a palavra mais veemente que eu encontro para designar esse espírito de um conluio, de um amaziamento torpe. Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum dará para fazer conciliação entre o evangelho da graça e essa perspectiva sagrada de culto à lei, que gera para a escravidão, mas que não produz a liberdade da consciência dos filhos de Deus no coração de ninguém. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava, mas somos filhos da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a nenhuma forma de jugo, de escravidão. Amém. Por que Jerusalém? Por causa de toda essa história, por causa de toda essa instrução, por causa de toda essa beleza, por causa de toda essa certeza de que ela não é uma cidade santa, ela é só uma cidade sagrada, pela religião, mas também pela certeza futura. Como diz Paulo escrevendo aqui aos Romanos, haverá um dia em que todo Israel será consciente da graça de Deus. Haverá um dia em que eles virão e dirão, bendito é aquele que já veio, bendito é aquele que vem de novo em nome do Senhor. Como diz o profeta Zacarias, no capítulo 11 da sua profecia, naquele dia eles chorarão por mim, é o Senhor falando, como quem chora a morte do unigênito. Prantearão a mim, como quem pranteia pela perda do primogênito. E olharão para mim, aquele a quem traspassaram. Diz o profeta Zacarias, 600 anos antes de Jesus aparecer aqui. O Senhor dizendo, e olharão para mim a quem traspassaram, e haverá grande pranto e choro em Israel. E é a esse dia e é essa hora, é essa consciência que Paulo faz referência em Romanos, nos capítulos 9 e 10, dizendo, naquele dia, todo Israel ganhará a consciência do significado, não de Jerusalém, não de pedras, porque pedras não valem o nosso amor. Mas entenderão que este não é o lugar onde se deve adorar, nem no templo maior do Macedo, nem na minha amada Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, onde eu tenho grandes amigos e prego sempre há 30 anos com todo amor e carinho, mas não é nem na tenda do Caminho da Graça, nem em lugar nenhum, é aqui. Nesse dia entenderão em que o templo que tem que ser erguido ali não é lá, é cá. É aquele templo de ontem sobre o qual eu falei em Betesda, que cresce para dentro, do qual fluem rios de água viva. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, eu fui o mais simples que pude, no pouco tempo que tenho, no desejo de dar a vocês a consciência espiritual
do significado de todas essas coisas. Bem-aventurado seja aquele que puder entendê-las e guardá-las no seu coração. É o que eu desejo do fundo da minha alma para todos vocês, para todos nós. Não esqueçam disso, não barganhem com essa verdade, não tenham medo de defendê-la, de falá-la, de anunciá-la, de encará-la e de viverem por meio delas como livres, filhos da promessa e não filhos da escrava. Hoje em dia, por causa do seu legalismo horroroso, a igreja evangélica no Brasil é uma gar que gera para a escravidão. Do mesmo modo que o cristianismo, quando se tornou uma instituição e deixou de ser o movimento dos discípulos de Jesus, a igreja dos livres em Cristo e na graça, se transformou numa gar que gera para a escravidão. E tudo quanto assim se tornar e dessa forma se formatar para a escravidão, gerará. E tudo aquilo que assim não for, para a liberdade, viverá em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Amém. E vamos orar de olhos abertos, olhando aqui para Jerusalém, todos nós. Pai, neste lugar, nesta geografia, que não é mais santa do que nenhum lugar aonde pés de homens e mulheres quebrantados pisem na tua presença, mas que é uma geografia, todavia, de eventos históricos, é palco, é cenário dos acontecimentos humanos embolados com a intervenção divina e profética que nos trouxeram até esses dias. Neste lugar, nesse Monte das Oliveiras, de onde tu, Jesus, foste assunto aos céus, dizendo: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, e nos dizendo, recebendo tal poder, indo por todo o mundo, em todos os caminhos de vocês, preguem o evangelho a toda criatura e ensinem todo homem, em todas as nações, a guardarem todas as coisas que eu vos tenho ensinado e ordenado. Aqui neste lugar de tantas histórias que mudaram nossa história em outros lugares, porque são histórias que apenas carregam a informação daquilo que o teu Espírito aplica no nosso coração aqui, em Caxias, em Nova Iguaçu, em Campo Grande ou em qualquer lugar da terra. Nós te pedimos que tu tenhas misericórdia de nós, que tu nos livres de termos uma mente de escravos, apavorados, neuróticos, que tu nos salves do sagrado aprisionante e nos libertes para a santidade livre em ti. Assim como te pedimos no mundo inteiro, por pessoas que falam e invocam o nome de Jesus como quem invoca um espírito do mal, como quem invoca o espírito do medo, da escravidão, te pedindo que tu salves o nome de Jesus dessa nojeira na qual o enlamearam. Te pedimos pelo Brasil, tão torpe na sua expressão de crenças cada vez mais distantes do Evangelho e da fé. E te pedimos por Israel. E oramos pela paz de Jerusalém. E pedimos que chegue logo o dia em que todos, judeus, árabes, povos do mundo inteiro, vejam os céus abertos e o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Quando haverá espírito de quebrantamento e o choro e o pranto daqueles que chorarão pelo unigênito de Deus, que chorarão pelo primogênito entre muitos irmãos, que é Jesus, aquele a quem traspassaram. Que chegue esse dia, que chegue essa hora, que chegue essa luz, e que no nosso coração ela só cresça, ela só aumente, ela jamais pereça, jamais desapareça, jamais seja trocada por nenhum holofote, por nenhum neon, por nenhuma artificialidade. Mantenha as nossas lâmpadas acesas com o óleo do teu Espírito, a consciência da tua graça enraizada no Evangelho.
É o que eu te peço de todo o coração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe, amigos. Vamos correr, porque daqui a